Vamos conhecer hoje a história do logotipo da Expo 2020. Mas eu estou no Museu Arqueológico. Arqueologia no Dubai. Saruk al-Hadid, a place lost in time. What they discovered has changed our understanding of the history of the Emirates. Os Emirados Árabes Unidos são um dos países mais jovens do mundo. No entanto, as pessoas têm vivido nestas terras por pelo menos 17 mil anos. Antes disso, cerca de 200 mil anos atrás, os primeiros humanos saíram de África e atravessaram as terras dos Emirados para povoar o planeta. Os Emirados Árabes Unidos têm uma profundidade que a maioria dos emiratis e visitantes estão lentamente a tornar-se conscientes, com museus que comunicam e celebram a história da nação. E que história fascinante! As terras dos Emirados ficam numa encruzilhada entre o Golfo Arábico e o Oceano Índico, entre a Península Arábica e a grande massa de terra da Eurásia, o que torna os Emirados Árabes Unidos uma arquibancada excelente para a jornada humana. Foi aqui, já há 5 mil anos, que os mercadores de Dilmun, a área atual do Bahrein, vieram buscar recursos para as cidades da Suméria. As terras dos Emirados contribuíram para o surgimento da primeira civilização urbana do mundo. Avançando 4 mil anos e vemos as maravilhas da Índia e da China a passar pelo Golfo. Hoje, nos portos esquecidos e oásis escondidos dos Emirados Árabes Unidos, os arqueólogos estão a explorar as areias do tempo para revelar as casas dos antigos Emiratis. Ao fazer isso, eles estão a montar a história da nação. E parte dessa história é o sítio arqueológico de Saruk al-Hadid, encontrado no Emirado do Dubai. O local, agora parte da reserva de conservação do deserto de Al-Marmoum, foi descoberto acidentalmente em 2002 por Sua Alteza Real Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, emir do Dubai, enquanto sobrevoava o deserto no seu helicóptero. Percebendo algumas formações de dunas incomuns e um grande depósito preto nas areias, ele relatou o local à Dubai Municipality. O local provou ser um campo de resíduos ou escória de fundição de cobre e ferro. Foi conjeturado que o extenso campo de escória, medindo cerca de 1,5 hectares, havia impedido o deslocamento das areias, preservando assim o local subjacente. There is evidence of occupation at Saruk al-Hadid going back as far as the Stone Age. Human activity seems to have reached its peak in the Iron Age around 3,000 years ago. O sítio de Saruk al-Hadid é considerado um centro de constante habitação humana, comércio e metalurgia desde o período Ulmanar, 2600-2000 a.C., até à Idade do Ferro, 1000 anos antes de Cristo, quando era um importante local para a fundição de bronze, cobre e ferro. Entre milhares de achados arqueológicos, um dos achados a ser documentado no local foi um anel de ouro ornamentado que se tornou a inspiração para o logotipo da Expo 2020 de Dubai. Mas já lá vamos. Saruk al-Hadid fica à margem dos entendimentos atuais da pré-história mais recente da Arábia. Um local ritual industrial da Idade do Ferro, aparentemente único num sítio isolado, caracterizado por uma superabundância de restos de artefactos, refletindo uma variedade de atividades humanas ainda mal compreendidas. Não esquecer que este local arqueológico ainda está sob escavação. Saruk al-Hadid não é apenas um local da Idade do Ferro, embora o início da Idade do Ferro testemunhe uma mudança dramática na natureza e intensidade das atividades humanas. Saruk al-Hadid era um lugar persistente, regularmente reocupado desde o período Ulmanar até o início da Idade do Ferro, com evidências de uso no período Hafite e possivelmente uso no final do primeiro milénio antes de Cristo, até ao início do período islâmico. O local, portanto, tem significado para a compreensão do passado do sudeste da Arábia em todos estes períodos. Durante os milénios da sua ocupação, Saruk al-Hadid
não foi geograficamente nem culturalmente isolado, embora possa ter sido considerado como liminar. Apesar de estar localizado a uma distância significativa na extensão norte de Rub al-Khalil, nome do deserto que abrange a maior parte da Península Arábica, levantamentos regionais indicam ocupação próxima não apenas no período neolítico, quando esta região suportava paisagens mais facilmente habitáveis, mas também durante as idades do ferro e do bronze. A amplitude dos restos materiais e das atividades atestadas em Saruk Haladid no início da Idade do Ferro continuam a diferenciá-lo da maioria dos assentamentos contemporâneos. Além da metalurgia do cobre, Saruk Haladid testemunhou a deposição de grandes quantidades de ferro e ouro, ao lado de pequenas quantidades de prata e chumbo. A produção de muitos milhares de contas de concha, cornalina, ágata e outros materiais semipreciosos, e o trabalho de materiais orgânicos, incluindo ossos de animais, conchas e madeira em contextos culturais caracterizados por ritual difuso ou de culto, ou simbolismo de culto. Como outros lugares persistentes, o uso episódico de longo prazo de Saruk Haladid parece ter sido mutuamente reforçado por elementos naturais e culturais. Os principais recursos naturais encontrados em Saruk Haladid incluem água, vento e combustível, na forma de arbustos e árvores do deserto, que parecem ter sido mais abundantes no passado. E claro que a água superficial de pouca profundidade estava disponível na antiguidade, seja por meio de poços ou acumulada na base das dunas locais, que foi descrita como a chave para a ocupação sazonal de verão da zona desértica por grupos beduínos no passado recente. Esta água atraiu animais selvagens para a área, que foram regularmente e com sucesso caçados pelos ocupantes de Saruk Haladid, principalmente no segundo milénio a.C. A água e a vegetação perene e sazonal apoiavam também o pastoreio de rebanhos, de ovelhas e cabras domesticadas, e mais tarde o próprio camelo, como parte do ciclo pastoril. As atividades posteriores de metalurgia e fundição no início da Idade do Ferro podem ter contado com a matéria disponível e foram auxiliadas, claro, pelos ventos prevalecentes. O retorno contínuo ao local e a realização de várias atividades no local representam uma oportunidade para a construção e negociação da identidade comunitária e para atos de produção e reprodução social que, como típicos das sociedades não letradas, incorporavam uma forte componente simbólica e ritual. É interessante considerar os paralelos entre a gênese de lugares persistentes e o conceito de peregrinação, que foi identificado como um agente estruturante-chave para as sociedades árabes antigas em geral e a sociedade da Idade do Ferro árabe do Sudeste em particular. Estas comparações permitem considerar Saruk Haladid como significativo, além de qualquer comunidade específica, como um lugar persistente onde vários grupos se reuniam. Como comumente observado histórica e etnograficamente, nas sociedades tradicionais as atividades tecnológicas estavam profundamente enraizadas socialmente e cruzavam-se com as esferas de ação ritual, política e económica. Estas abordagens desafiam uma interpretação simples de Saruk Haladid como apenas um local industrial e exigem que se considere os sistemas de crenças como afetando todos os aspectos das atividades realizadas, não apenas como relacionadas a objetos rituais, como estatuetas de cobras ou decorações com o mesmo motivo em cerâmica. Portanto, será correto observar que locais como Saruk Haladid e outros locais próximos forneçam evidências de uma ligação funcional entre o comércio, a prática ritual e a produção de bronze na Idade do Ferro, no sudeste da Arábia. Embora se esteja longe de uma compreensão clara das atividades realizadas em Saruk Haladid, muito menos de uma descrição contextual ou densa do local e seus habitantes, qualquer interpretação dependerá de uma compreensão dos sistemas materiais
sociais e ideológicos mais amplos da Idade do Ferro no sudeste da Arábia. Agora que já percebemos um pouco acerca deste sítio arqueológico, apresento-vos o artefacto que deu origem ao símbolo da Expo 2020. É um dos vários objetos de adorno que foram encontrados neste local. O logotipo foi inspirado neste anel de ouro com 4.000 anos. Usar este símbolo histórico como inspiração para a Expo 2020 mostra a tremenda jornada do Emirado e conecta o seu passado ao seu futuro glorioso. O anel veio para simbolizar conectividade, resiliência e herança. Como explicou a Sua Alteza Real Sheikh Mohammed Al Maktoum, e cito, esta terra conectou civilizações antigas e continuaremos a ser um centro que conecta o mundo. E prosseguiu dizendo que o logotipo representa a nossa mensagem para o mundo de que a nossa civilização tem raízes profundas. Esta mensagem que serve para lembrar as pessoas das origens antigas dos Emirados Árabes Unidos é particularmente apropriada, considerando quantas pessoas pensam que a cultura do país é recente. E agora? Ainda pensam que os Emirados Árabes Unidos e Dubai não têm história? Mais um local a não perder quando visitarem o Emirado. Dubai tem muitos museus que revelam a história do país, mas este, com certeza, é um dos mais importantes. Situado na área de Al-Shindaga, Saruk Al-Hadid Archaeological Museum. Eu espero que tenham gostado. Até já. Ma salama.